Boa noite a todos. Então, vamos seguir com a nossa aula de sensores. E nós estamos vendo que os sensores têm algumas vantagens, né? Tanto sensores de planta quanto de solo, mas por enquanto nós estamos mais nos sensores de solo, que a vantagem é a resolução espacial a baixo custo e a capacidade de gerar uma informação mais detalhada, né? Então, ele pode ser uma camada de informações e não deveria ser usado isoladamente, sempre associado a dados de produtividade, imagens de satélite, vigor, mas ele é uma ferramenta, assim, muito tradicional. Então, nós estamos vendo alguns sensores de condutividade elétrica, né? Do além é um deles, né? E o princípio que a gente tem, né, é de emitir uma corrente elétrica no solo e nós temos, então, uma leitura, né, de qual é a condutividade elétrica do solo. E isso pode ser feito em diferentes camadas, né? Normalmente se vai aí a 30 e 90 centímetros para fins agrícolas. Agora, se for para geologia, né? Aí isso pode ir em profundidades muito maiores. Então, o que eu mais sou familiar, e depois eu vou mostrar para vocês que a gente fez pesquisa, é o VERES. Então, esse equipamento aí é um equipamento desenvolvido, né, segundo o que está aqui, em 1990, né? É um equipamento muito tradicional, que vem sendo modificado, né? E, inicialmente, a camada superficial é de 0 a 20 a 0 a 30 20 a 30 centímetros de profundidade, né? E ele tem uma camada mais profunda também. Então, você tem os dois sensores que estão a uma distância de 1 metro, que são os que injetam, né, a corrente elétrica, e você tem sensores, eletrodos, né, que captam isso, com espaçamento de meio, 1 metro e 2 metros. E esse aqui era o geocarta, né? Mas então, cada princípio aí. A Embrapa também tinha uma patente, né? Eu acho que já caiu de um equipamento de condutividade elétrica nacional. A Falker tem um, né? Que é o Terran, e que a gente comprou. Eu cheguei a comprar com o projeto da BDI, está no Politécnico, e um colega de vocês, né? Ele está fazendo a dissertação dele com esse equipamento aí. Geofilos, eu acredito, esse aqui vai a 5 metros de profundidade, um equipamento mais para geologia mesmo. Aqui ele diz que ele determina a porosidade e a continuidade dos poros, que seria bem interessante para nós na agricultura regenerativa, né? Se a gente conseguisse medir a continuidade dos poros. Aqui, qual é a camada que responde, né? Então, o espaçamento largo e o espaçamento, os eletrodos de espaçamento largo, que seria 1 metro, né? E os outros que é espaçamento mais curto, qual é a camada? A de espaçamento mais curto é a camada mais superficial e o espaçamento dos eletrodos mais compridos vai ler a camada um pouco mais profunda, né? E então essa questão da profundidade, que foi feito um estudo, né, para medir qual era a profundidade na qual 70% do sinal era captado, né? Então, tem sensores aí que realmente são mais para geologia, né? Que vão
1,60 m. A maior parte do nosso interesse aqui seriam esses sensores que ficam entre 20, né, e 60 centímetros. Então, eu estava discutindo, né, quais são os prós e os contras, né, prós and cons. Bom, condutividade elétrica, isso aí é uma coisa que já tem, sei lá, 60 anos, né? Então está bem estabelecido. Rápido, mecanicamente robusto, não tem questões de segurança envolvida. Barato não diria que é. Detecta uma camada de solo, né? Aí os contra. A relação, ela nem sempre é aquela que a gente espera, né, com os atributos de solo. Então, a gente tem que entender que aquele sinal para um determinado solo, o que que significa exatamente? Então, essa é que ele diz que a relação é ambígua. Acho que é ambígua no seguinte sentido, né? Se você tem uma condutividade elétrica alta, pode ser um solo mais fértil, mais úmido, o que seria bom, mas pode ser um solo mais compactado também, que não seria bom. Então, dá uma relação ambígua. Nem sempre uma condutividade elétrica alta é bom, nem sempre uma condutividade elétrica baixa é ruim, né? Mais ou menos isso. Eles têm ruído, isso aqui também, né? Isso é bem importante, né? Se você tem pedra, tem alguma coisa que dá um sinal magnético, né? O equipamento pode ficar com leitura zero. E isso aconteceu lá no Maranhão. Estava contando para vocês, solos pedregosos, o pessoal chama do Sarra, ele dá leitura louca na condutividade elétrica, né? Isso aí é uma corrente elétrica que encontra metais, né? E aí, né, fica uma leitura que não tem uso agronômico. Raio gama, não vou me deter, né? Porque a gente não usa isso, né? Então, e aqui já seriam, deixa eu tirar isso. O raio gama aí, né? A vantagem dele é que daria textura, né? Raio gama, não vou entrar. Sensores potenciométricos, né? Então, esse sim, isso aqui a gente acho que tem vários sensores que trabalham com isso, certo? E eu falei para vocês que no Japão hoje, e acredito que nos Estados Unidos também, mas no Japão eu tenho certeza que sim, eles têm eletrodos que a gente coloca diretamente no solo e que determinam praticamente todos os nutrientes. Cada eletrodo ele é selecionado para um nutriente, né? Então, esse aqui é um eletrodo de pH, muito parecido com o que a gente usa no laboratório, tá? Então, aqui está o princípio da VERES, né, que é patenteado. Então, é uma cápsula que envolve o eletrodo para proteger ele, né? E aqui a água para limpar e a coleta de solo aqui embaixo. Então, ele coleta o solo, molha o solo e coloca o eletrodo, faz a leitura, levanta o eletrodo, lava o eletrodo e vai para o próximo ponto. Então, basicamente, ele simula aquilo que a gente faz no laboratório, só que faz a campo. E aí foram feitas várias relações entre o valor de pH determinado e o de leitura. Então, as relações foram boas, né? Mas, às vezes, você vê que a linha 1 para 1, toda vez que a gente vai fazer uma correlação, a gente traça essa linha 1 para 1, tá? Que seria a leitura perfeita. E às vezes a correlação é boa, mas ela está superestimando. A gente tem que calcular um fator de correção, né? E aqui, por exemplo, tudo concentrou próximo aqui, né?
Então, e, e o ideal é sempre ter pontos em toda a faixa que a gente está investigando. Então, as correlações foram altas, explicaram 63% a 84% da variação. E aqui, então, ele não é perfeito. Os sensores, eles não fazem uma leitura real. A gente tem que ter em mente, né? Uma aproximação que ela permite você fazer fator de correção ou fazer uma análise dirigida. Então, aqui nós temos uma determinação de pH a cada 12 segundos, né? Pode ir até 20 segundos, dependendo do ruído, né? E a condutividade elétrica, pH, e a condutividade elétrica medida a cada segundo. Então, foi feito esse com o Vélez, né? E, então, aqui era, como a gente estava vendo, né, alguns exemplos de mapas, né, de sensores, de sensor de condutividade elétrica e de pH, aqui no caso é de pH, com alta resolução, né, porque agora a diferença é que a gente tem uma resolução espacial muito maior do que a de análise de solo, né? E aí isso aí se relacionou com o tremoço aqui. O tremoço gosta de pH mais ácido um pouco, né? Pelo menos em relação a esse pH dos caras aqui, que é 7, né? Nós não temos solos de pH 7 que nem eles têm, né? Então, aí o tremoço gostou do pH mais perto de 6, que é o que está mostrando aqui. E já o barley nós tínhamos visto que era cevada, né? A cevada, ela gostou de um pH mais alto. Então, aqui foi ajustado. A cevada, ela maximizou a produtividade com pH 6 até pH 7. Já o tremoço, desde o pH 5, e a partir de 5 ele já estava no máximo. Então, aqui é o Vélez, né? Alguns problemas, né? O Vélez, ele acumulava palha, isso para nós foi um problema, mas foi resolvido, né? Pedras, raízes, tudo pode afetar esse equipamento, né? O que ele falou aqui das relações, né? Relações com pH, nitrato e potássio. Bom, nós conseguimos fazer estudos com pH. Também está bem estabelecido, não tem questões de se botar em risco a saúde humana, né? Contra, não é muito robusto, especialmente quando tem os eletrodos, né? Sensível a interferências, medições lentas, caro, se tiver outros eletrodos além do pH, né? Não trabalha bem para outros íons, como, por exemplo, até agora não tinha para fosfato. Acho que isso aqui já avançou. Então, aí agora sensores mais de portáteis, né? Como eu disse para vocês, isso aqui eu vi bastante lá nos Estados Unidos. Fui num congresso, né? E tinha bastante. São kits para você levar a campo, né? Da Roriba. Daí eu pedi para vocês procurarem a página deles aqui, né? Roriba, para ver o que tem lá, né? Horibawater.com. Para gente, e certamente eles evoluíram muito. Então, uma coisa que eu gostaria de medir é o índice salino, que a gente usa cloreto de potássio, né? O índice salino é alto. Esse aqui já é um multissensor da Nutristat. Também não sei em que pé que eles estão atualmente, mas é interessante a gente procurar, né? Esse aqui mediria nitrato, fosfato, potássio, pH e condutividade elétrica. Então já é um sensor bem mais avançado que os outros, né? E então a água, um fluxo de água, né? Que vem do solo próximo ao sensor
e através desses eletrodos, dentro aqui, ele faria a leitura. Então, o fluxo de água entra aqui, nós estamos vendo a água dentro da cápsula. Essa água, ela é transmitida por um canal aqui, né, poroso, de cerâmica porosa, e vai até aos eletrodos. E depois a água é retirada. Então, diz que pode ser barato. Não sei, não, né? Tem várias opções de membranas seletivas aí. Os contra, que atualmente poucos íons podem ser detectados, isso pode ter mudado já, né? Sensibilidade das membranas e depende de uma injeção, né? De um fluxo da solução de solo. Então, esse aqui me parece um negócio bem legal, né? Que eu gostaria de fazer, que é medir a solução de solo. Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, né? E que talvez algumas culturas é muito interessante a gente medir a solução de solo. Pode ser algo complementar à análise de solo. E aqui está a empresa, né? Cortes, Europa, eu. Então, eu gostaria que alguém aí procurasse isso, né? Essa parte desses sensores é bem interessante. Daí nós entramos nesses sensores que são mais recentes, né? Do NIR e do visível, né? Então, isso aqui está sendo utilizado. Acho que vocês já viram um projeto da Embrapa, que é o Laboratório de Solo Virtual. Eu conheci isso na África. A África tem poucos laboratórios de análise de solo. Então, os holandeses, o que que eles faziam? Eles iam com um caminhão numa comunidade rural, né? E anunciavam: traga o seu solo que nós vamos fazer a análise. Aí o cara pegava uma amostra de solo, levava lá na escola ou na igreja da comunidade e era feito ali em questão de 2 horas, tu já saía com uma leitura que era aproximadamente o que tinha no teu solo de fertilidade. Os holandeses têm isso, a Embrapa também tem um projeto aí de laboratório virtual. É caro por enquanto. Outro que tem isso é a Precision Planting. A Precision Planting, eu vi lá nos Estados Unidos que ela conseguiu colocar isso aqui na semeadora. Então, você determina a umidade do solo e a matéria orgânica. E isso eles usam para ajustar a taxa de sementes de milho. Então, aqui pouco dos ruídos que a gente tem nos comprimentos de onda, né? E as leituras, né? Então, a leitura da areia é superior à do silt. Então, dá para separar essas duas classes texturais pela reflectância, mas aí um comprimento de onda grande. Então, aqui alguns equipamentos. Esse professor aqui, o Shibusawa, é um dos professores que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso nos Estados Unidos, né? Esse professor é muito famoso. Ele tem até equipamentos que ele desenvolveu, né? Então, ele começou a desenvolver em 1990, né? Um NIR que ia de 950 a 1.700. O Colégio Politécnico ele tinha um espectro radiômetro muito poderoso. O professor Lúcio foi comprado com recurso de projeto, né? E o pessoal estava usando muito para planta, mas poderia ser usado para solos também, como é o caso aqui, né? Então, uma lâmpada de halogênio, né? Penetra no solo e faz as leituras. É bem sofisticado o equipamento aqui, né? E então, isso aqui, hoje, o interessante é que tem já equipado em semeadoras, que é o caso da Precision Planting nos Estados Unidos.
Eu não vi no Brasil essa semeadora ainda com esse equipamento. E eu vi nos Estados Unidos há uns 3 para 4 anos atrás, já tinha lá. Tá? Mas eu acredito, sim, ainda mais a nível de desenvolvimento do que os agricultores estão usando isso, né? Mas a Precision Planting já tem tudo pronto. E, então, é possível, sim, você determinar o teor de matéria orgânica diretamente no campo. Daí, na Universidade de Bonn, na Alemanha, né, os testes com esses sensores aí, basicamente aqui a gente teria o que que ele faz, né? Ele emite um comprimento de onda, né? E aí você capta. E o produto comercial é o ASD AgriSpec, né? Esse é um produto comercial. É pesado, né? E equipamento caro, né? Então, mas o que eu queria mostrar para vocês é como o espectro, né? Ele pode ser usado para várias coisas, né? A gente usa, às vezes, para determinar, né, vigor de planta, mas pode ser usado para muitas outras coisas. Então, a Veres foi uma das primeiras a desenvolver isso também, né? Então, a Veres, além da condutividade elétrica, que ela determina o teor de matéria orgânica. Então, esse equipamento a Escala trouxe para o Brasil. Foi bastante testado, né? Equipamento caro. E aí você teria um mapa de alta resolução na matéria orgânica. Então, é isso aqui com o Schenck é uma haste sucadora, né? E dentro da haste sucadora a gente teria, né, esses sensores aqui. Então, aqui é com um contato firme com o solo e um contato frouxo. Então, quando ele não tem um bom contato com o solo, ele não faz boas leituras. Então, na verdade, precisa ser uma haste sulcadora mesmo para a gente poder ter um contato bem firme com o solo. Se o solo fica solto, ele perde a sensibilidade. Aqui está o sensor da Veris, e esse equipamento eu cheguei a ter a oportunidade de trabalhar com a Star. Então, para fazer matéria orgânica, eu tinha muito interesse nisso, né? Mas a gente não chegou a fazer assim um experimento. Nós estávamos na fase de calibração dele junto com o pessoal da Star. Então, grande vantagem é o número de dados que a gente pode coletar de matéria orgânica, né? O custo aqui estava acima de R$ 3.000, quer dizer, está muito mais que isso, né? Acredito que esse equipamento aqui, um equipamento aí que é fácil, custa mais de R$ 20.000, né? Relativamente robusto e, e o tema de sequestro de carbono e tal é um tema hot top, quer dizer, um assunto da moda. Ah, aqui ele está falando que esse podia custar mais de R$ 30.000. Né? Isso aí, a mais agora, mais, mais próximo do que eu imaginava. E tem grande influência da água. E essa aqui é o que todo mundo acha que deveria caminhar para isso, uma fusão de sensores. Quer dizer, você ter vários sensores, né? Eu vi isso lá na Holanda também, uma plataforma que eles desenvolveram de multissensores, só que eles estavam utilizando, eles tinham um protótipo, que eu acho, eu agora não tenho certeza se era para Bayer ou para Syngenta que tinha comprado o protótipo, que é para fazer seleção de materiais genéticos. Então, em vez de você fazer isso com o melhorista, indo parcela a parcela, você pode passar praticamente assim, fototipagem, né? Fenotipagem. Fenotipagem computadorizada, com sensores. Então, na verdade, esse que é uma praticamente assim uma estrutura nos 2 metros de roda, né?
e ele passa em cima da parcela e ele fica 15 minutos ali. E naqueles 15 minutos ele faz um raio-x, ele determina a biomassa, determina a área foliar, determina índice de vigor, determina a altura de planta, determina, faz um monte de medição. E aí, primeiro ele passa isso, aí as melhores parcelas de materiais, não que nós tivéssemos um ensaio de 150 materiais genéticos, não é materiais genéticos, são linhagens, né? E o melhorista, em vez de ir nas 150 parcelas, que ele acaba se embaralhando, né? Ele já pega aquelas parcelas que ele tem mais interesse, baseado nesse exploratório, e aí ele vai lá e faz a prospecção. Porque se ele tivesse que fazer na 150, ele acaba embaralhando, né, o cérebro. Então, isso é uma forma que eu vi lá na Holanda, né? E era um projeto assim caríssimo, né? Mas eu acho que era para Bayer, que a Universidade de Wageningen estava desenvolvendo isso. E eu fiquei muito impressionado, né, com isso, porque, assim, não imaginava que isso aí ia ser usado para melhoramento genético, né? E estava sendo usado para isso. Então, aqui uma ideia de fusão de sensores, né? Combinando três sensores: o pH, a condutividade elétrica e o VIRS e o NIR, né? Que é o da Veris. Esse aqui é o equipamento da Veris, que o último tipo, né? Que a Stara importou aqui para o Brasil, mas não, assim, não se tornou um produto comercial. Então, aqui está esse equipamento, né, que a gente trabalhou aqui no Brasil. Ele tem uma caixa d'água aqui, né, que é para pH, para limpeza do solo. Ele tem o espectrofotômetro, que vai aqui para determinar os eletrodos para condutividade elétrica. Então, ele tem três sensores num equipamento só. Então, isso aí, né, é uma tendência, né? E aqui é assim, o computador de bordo. Um Trimble para posicionar. E aqui eles modificaram, né? Fizeram algumas modificações. Aqui limpando o sensor com água. Então, fizeram algumas adaptações lá na Alemanha disso aí. E aqui eles começaram a estudar que atributos que poderia ser utilizado, né? Então, aqui eles têm a cor, quando ele é muito vermelho, ficaria ruim, né? Então, pH ficou na faixa do verde, ó. Para determinar pH, ele foi excelente. Determinar magnésio foi muito bom. Determinar fósforo já foi regular, verde. Ferro é regular. Determinar carbono total, eles classificaram como regular. Eu achava que era mais alto, né? Cálcio deu regular. Para nós, o cálcio deu igual ao magnésio. Foi muito bom aqui nos nossos solos. Potássio deu regular, nitrogênio regular, magnésio disponível para a planta, potássio disponível e o fósforo total. Ou seja, né, algumas relações foram maiores do que outras, mas mostrou que tem potencial, né? Então, aqui, o que ele diz? É importante nós termos modelo de calibração. Então, aqui nós temos o campo do rei, né? O talhão do rei, ou o talhão dos reis, e o mar vermelho. Então, aqui nós temos as medições de pH e a predição, ó, ficou muito boa. E aqui a medição de magnésio total e a predição. Deu um pouquinho de ruído, mas ficou bom também. Especialmente que tem variação de solo para solo. Isso que eu queria falar para vocês. Não queria perder isso, né? Cada solo vai ter uma leitura, né? Então, você vê que este solo aqui do Mar Vermelho, ele deu leituras mais altas, né? Então,
Cada solo tem uma característica, né? Ferro. Então, ele diz que controlar a qualidade de diversos sinais é mais difícil, né? E você pode ter muitas influências mecânicas, elétricas, o quanto que um sensor interfere no outro, uma calibração ótima, né, com algoritmos, e uma calibração para cada campo foi sempre necessária, né? Então, aqui são sensores portáteis, né, com XRF, raio-x, né? Então, aqui alguns picos que a gente poderia ter, né, de ferro, né, cromo, níquel. Então, aqui na tabela periódica, né, alguns que poderiam ter filtros para eles, né? Então, aqui parece um secador de cabelo aí, né? Então, esse custava aqui deixa eu ver aqui quanto que ele custava. Puxa, está me atrapalhando esse troço aqui embaixo. E como é que eu tiro isso daqui? 150 mil. É, algumas leituras com esse equipamento aqui em solos arenosos, né? Bom, não temos usado isso, né? Sensor de planta. Aí vamos chegar no. E depois eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente fez com sensor de condutividade elétrica aqui no Brasil, né, no projeto Aquarius. Sensores de planta. Então, hoje a gente tem sensores de planta para determinar o estado hídrico, né, o status de hidratação das plantas. O sensor térmico é o mais utilizado, sensor da qualidade da produção. Então, isso aqui também é um negócio bem interessante, né? Que a gente pode, o café, separar para uva, né? Separar colheitas. O professor Lúcio orientou uma dissertação na Velha Manso, que o objetivo era fazer a colheita separada, né? Da uva com maior quantidade de açúcar. Então, tem muitos usos aí, né? Se pensa também em determinar padrões de doenças, né? Por exemplo, uma ferrugem, ou um ataque de uma broca, uma lagarta, né? Tudo que interferir na reflexão, né? É possível. Claro que se for uma coisa proximal, é mais fácil, agora remota é mais difícil. Determinação da área foliar, biomassa, né? Então, a Lycor tem equipamentos para isso, né? E determinar diretamente na planta macro e micronutrientes. Aí já é mais difícil, né? Então, sensores ópticos, nós temos monocromáticos, os multiespectrais, que seriam 10 bandas, e o hiperespectral, que é maior que 10. Então, o número 10 determina se é multi ou hiper. E a resolução, se é por satélite, né, do alvo, né? E no caso, se usar um drone, o tempo de voo e o tipo de câmeras que é instalado. Eu diria que hoje a tendência é colocar essas câmeras no pulverizador, como a gente viu, né? A gente tem o See and Spray da John Deere e tem o Eco Spray da Stara. E certamente tem o da JA, que eu não conheço. Sensores acústicos, eu não vi nada aplicado no Brasil sobre isso. Sensores mecânicos, esse será mais fácil, né?
um pêndulo aqui para determinar a biomassa. Então, isso para pastagem poderia ser bem interessante. Ser equipamento mais fácil de desenvolver. Esse aqui é da Iara, né, para medir o potencial hídrico. Então, da folha. E os sensores ópticos, né? Eu vou mostrar para vocês que a gente trabalhou com esse aqui, né? Que é o N-Sensor. E o N-Sensor, depois de a gente colocar ele no trator, ele foi para a nuvem. Hoje ele está nos satélites. Aqui é o sensor da WIDIT e de outros, né? O Crop Seeker e o Green Seeker, né? Tá aqui o Green Seeker e o Crop Seeker. Aqui foram duas universidades diferentes que desenvolveram, né? O Crop Seeker foi Nebraska e o Green Seeker foi Oklahoma, né? Então, cada universidade defende o seu equipamento, né? E a ideia desses equipamentos é eles serem usados para nitrogênio, os dois aqui. Já esse aqui, eu não trabalhei com esse equipamento, que é um equipamento bem mais sofisticado. Então, a gente pode usar para nitrogênio e pode usar para determinar, aplicar inseticidas, né? Quer dizer, herbicidas, desculpa, que é o caso desses que eu falei para vocês. Então, os princípios é as bandas espectrais, né? Distância do objeto, o ângulo, calibração, algoritmos. Então, tem algumas coisas aí para a gente determinar, né? Aqui são os sensores de vegetação, de interesse, qual é o centro deles, né? Acho que se vocês fizeram a disciplina do professor Brady Meyer, né? Brady Meyer trabalha muito bem isso, foi a tese dele, né? Lá na Alemanha. O professor Lúcio também trabalha bastante. Eu mais na parte agronômica mesmo, né? Fico restrito à parte mais agronômica. Mas eu fiz alguma coisa nessa linha aí. Então, aqui é onde que a gente pega esse comprimento aqui, né? Esse salto, nessa faixa aqui a gente tem a oportunidade, né? Grande dele. Então, o NDVI, que é o mais clássico, né? E o NDRE. Então, o NDVI normalmente é para os estágios iniciais e o NDRE é para os estágios finais. Mas, dependendo, você pode combinar os dois, enfim, dá para fazer muita coisa. Aqui é a fórmula de calcular eles. São os mais clássicos. Então, aqui nós temos adubações com 0, 20 quilos, 40, 60 e 80. E aqui você tem a assinatura espectral, né, disso aí. Então, a gente vê que quando fica nessa faixa aqui, dos 670 até os 740, a amplitude das diferenças ela aumenta. Então, com isso, a gente pode captar melhor, né? Então, essa é a base, né? E a Yara desenvolveu muito isso para nitrogênio, né? Então, isso aqui inicialmente foi para trigo, depois para milho, depois para algodão. No algodão estavam usando isso para usar regulador de crescimento. Então, tem muitas aplicações aí que a gente pode fazer para evitar acamamento, né? Tem bastante aqui. Olha, aqui então a gente pode, se nós estamos com uma leitura baixa, né? Eu posso recomendar uma dose maior para tentar melhorar isso e ver se na próxima leitura, né? Só que o problema é que isso aqui pode passar muito rápido, né? Especialmente se eu dependo da imagem de satélite. Aí isso aqui pode, se a gente tem nuvem, etc., e as condições climáticas estão muito favoráveis ao crescimento vegetal, a gente pode perder os estádios aí.
Quando ele chega aqui, a gente diz que ele satura, né? Então, saturou aqui. Talvez o NDRE, né? Ele ainda permitiria leituras tardias. Então, a leitura do NDVI é por aqui, né? Então, o NDVI mais precoce, o NDRE mais tardio. Tem vários trabalhos aqui do nosso mestrado profissional aí sobre isso, né? Várias dissertações aí. O professor Lúcio, o último artigo aí que a gente submeteu agora, foi uma orientada dele que trabalha com algoritmo, né? E se usou imagem satélite para determinar falha na silvicultura. Então, foi uma área essa empresa grande de reflorestamento, a maior do Rio Grande do Sul, né? A empresa que mais vai investir, a CN, CNPC, né? CN, como é que é o nome da empresa? Isso, CMPC, isso, exato. CNPC. O professor Lúcio aí orientou uma tese de doutorado aí, né? E a gente me convidou para ser coautor do artigo, especialmente para revisar a parte em inglês, né? Mas aí eu convidei um aluno meu de doutorado, Luan, que ele trabalha com ciência de dados, né? E aí eles trabalharam bastante a parte de algoritmo, né? Para identificar o número de falhas. E então, assim, eles chegaram a encontrar 9% de falhas, que é um índice muito alto. Então, isso aí preocupou, porque o índice que essa empresa trabalha é abaixo de 5%. Esse é o índice que eles trabalham, né? E quando foi feita a verificação a campo, tinha talhões que estavam com 9%. Aí até o gerente, o Lúcio falou que o gerente ficou bem chateado. Ele disse, isso aí tem que levar com cuidado, que isso aí pode dar um problema para mim, né? Claro que ele vai apertar a equipe de campo para não acontecer isso. Ele se surpreendeu, ele disse, poxa, eu achei que a gente não estava com um índice de falha superior a 5%, que é a nossa média, né? Abaixo de 5%, mas eles determinaram até 9%. Então, é o tipo de coisa que você pode fazer em larga escala, né? Porque é muito difícil você, imagina um povoamento agora que nós vamos ter uma área gigante aí de reflorestamento, né? Esse tipo de ferramenta é muito interessante, né? Bom, aqui essa parte é bem legal, né? O que que lê a reflectância, né? Então, você, de acordo com o tipo de comprimento, você está captando alguma coisa, né? Então, a fluorescência vermelha, né? Ela pega mais a epidêmia aqui da folha, né? O infravermelho próximo, né? Mais profundo. Então, essa parte aqui é legal. E eu vi um trabalho nos Estados Unidos bem bonito, assim, desse sensor de vegetação, até onde que ele penetra no dossel, né? Então, isso aí é um pepino também, porque ele pega mais as folhas superiores. É um milho, né? A planta alta. Então, isso aí também é uma preocupação, né? Então, aqui ele vai falar para nós, né, que a gente tem uma clorofila média com uma concentração por metro quadrado. E aqui alta clorofila, como a gente está vendo, né, com uma concentração de clorofila alta por metro quadrado. Então, aqui onde estava abaixo, a gente poderia colocar mais nitrogênio, por exemplo. E agora, qual é o problema? Se eu tenho poucas plantas, né, poucas plantas falhas na lavoura, eu posso ter como ele faz uma leitura por metro quadrado, se a densidade de plantas for ruim, ele vai me dar baixa clorofila, né? E isso pode fazer a gente aplicar nitrogênio e não ter resposta, porque tem pouca planta. Então, o ideal é que a gente tivesse populações de planta uniformes, senão a gente vai se enganar. Então, por exemplo, aqui, ó,
poderia ter uma área de baixa ou média concentração de clorofila, mas na verdade as plantas estão bem nutridas. O problema é que está faltando planta. E o sensor ele não conta planta a planta, ele conta a quantidade de clorofila por metro quadrado. Daí que se tiver falha, a gente começa a errar. Isso é bem importante, né? Da gente entender o que que o sensor lê, né? Então, hoje em dia, assim, uma tendência dos sensores ópticos, né? Eles também combinarem dados que são já conhecidos, como mapas anteriores, mapa de solo, etc., e fazer a leitura aqui e determinar, né? Então, dependendo do algoritmo, a gente consegue fazer isso, mesmo com imagem de satélite. É o caso da Auster, né? A Auster está desenvolvendo isso, né? Uma combinação de imagens de satélites com imagens históricas para fazer a recomendação de nitrogênio. E aqui é o N-Sensor, né? Então, o N-Sensor ele tem 250 bandas espectrais, indo do 350 ao 1100. A visão é oblíqua, então ele faz uma leitura assim, ó, de cada lado. E ele vai aplicar nitrogênio nessa faixa. O problema, sabe o que que é? É que a gente vai fazer uma leitura aqui, ó, aqui e aqui. E a gente estima que a média desse aqui com esse aqui vai ser a média disso aqui. Então, essa é a presunção. A gente vai fazer uma leitura de um raio aqui, ó, dos dois lados, entendeu? Um ângulo aqui. E a gente vai fazer a média disso aqui para fazer uma recomendação para uma largura aqui, que às vezes é 27 metros. Então, mas foi desenvolvido isso aqui inicialmente para o trigo na Alemanha e depois foi adaptado para as culturas, né? Então, esse aqui é o N-Sensor, uma tecnologia da Yara e Agricom, e depois a Yara adquiriu essa tecnologia, né? E então tem 54, ele perguntou aqui, não tem certeza de outros, né? É um segredo aí da empresa, né? E ele faz leitura de 730 e 700 nanômetros, NDVI, e talvez outros. Na verdade, a Yara, ela nunca disse que o N-Sensor é leitor de NDVI, ela sempre falou que é vigor. Por isso que talvez tenha outros aí, mas é como eles têm o algoritmo, né? O algoritmo eles não revelam. Eu até tentei com meus alunos a gente ver se a gente conseguia determinar exatamente o que que eles estavam lendo, né? Nós chegamos perto, mas acabamos desistindo, né? Calibração agronômica é necessária e acho que era isso aí. Então, aqui já são outros tipos de sensores, né? Esse aqui é o Green Seeker e o Weed Seeker, né? Então, aqui nós temos uma fonte de radiação e uma fonte de capital que está sendo refletido. Então, Green Seeker e, e o Crop Seeker. Eu vou mostrar para vocês um aplicador de nitrogênio nos Estados Unidos, umas fotos que eu tirei. Então, qual é o problema disso aí? Você precisaria um sensor desses a cada linha, praticamente, ou a cada 3 linhas, né? Por trigo, a cada 3 linhas. Por milho, um sensor por metro de barra. Então, acaba saindo caro, né? Para aplicar nitrogênio, mas nos Estados Unidos eles fazem. A empresa lá, como é que chama essa empresa? A Hag é uma empresa específica em desenvolver aplicadores de nitrogênio com sensores, né? Eles usam o CropSeek, que é esse aqui, né? Então, o CropSeek
da Holland Scientific. O Holland é um empresário e foi uma parceria entre o Shepard e o Holland. O professor Shepard aí é um professor clássico lá da Nebraska, né? E ele tem os livros dele de nitrogênio, né? E junto com o empresário desenvolveram esse equipamento. E então ele usa três bandas, 670, 730 e 780, tem fontes de LEDs, né? E determina NDVI e NDRN, né? Ele tem uma calibração agronômica própria e, e aqui ele está fazendo a leitura, né? Então ele está fazendo a leitura da linha, né? Aqui já é o WIDIT. Esse aqui foi o objeto que nós trabalhamos aqui. Tem um equipamento desse no Colégio Politécnico, né? Em tamanho reduzido, por quadriciclo. Mas nós temos o equipamento aí montado. O professor Vinícius Marini fez toda a parte de comunicação elétrica, né? E a gente fez trabalho de campo, né? Então, qual é o objetivo disso aqui? Determinar o alvo, o que é verde. Então, mais simples é determinar o green on brown, o verde contra a palha. E agora ele já está no estágio que ele determina green on green, certo? Com muito algoritmo, etc. E os mais sofisticados aí bota uma câmera. Em vez de fazer uma leitura de banda, ele bota uma câmera e se tu tem capacidade de processamento de imagem, você faz isso com uma câmera, que é o See and Spray e o Eco Spray. E também deve ter um da Jabra. Aqui é esse crop spec, eu não cheguei a trabalhar com esse, mas pelo jeito ele é muito parecido com o Green Seeker. Esse é o princípio, ó. Ele fica montado em cima da cabine do trator, ele faz a leitura dessa área aqui, ó, e aqui ele está fraco, e aqui ele está mostrando que está alto, depois ele aplica o nitrogênio, só que aí, como ele é ralanço, né, ele não consegue, tem que fazer uma média. Já aqueles outros equipamentos que eu vou mostrar para vocês, que é uma barra, que é o caso lá dos Estados Unidos, dessa RAG, aí ele faz a aplicação direta aqui, ó. Então, ele consegue separar isso disso. Aqui é outros equipamentos montados em tratores, né? Bom, o que que eu digo para vocês, assim, o pessoal da Fundação ABC, se vocês procurarem o POV, P-O-V-H, ele adaptou isso para o trigo numa moto. Então, era um só, o cara ficava andando de moto para cima e para baixo na lavoura de trigo e fazendo adubação de acordo com a leitura, né? Então, eles faziam isso ali naquela região de Castro, no Paraná. Aqui mais alguns, né? Esse mini VEG, não conheço esse equipamento. Esse é para clorofila. E aqui a gente já tem esses aqui que o pessoal usa lá no Chile, né? Para fruticultura, ó. Eu disse para vocês aqui, aí, se você com um equipamento desse, você pode determinar se a fruta já está madura e qual é o grau Brix, qual é a qualidade dela antes de colher, né? Então, aqui depende dos picos que ela dá, né? Então, isso aí depois tem que relacionar com o atributo que tu quer determinar, né? O laser, tecnologia laser, né? Então, aí a gente teria condições de estimar, por exemplo, biomassa, né? Aqui que eles estão determinando biomassa. É, Então, ele falou um pouco da discussão aqui, né? É, Medidas do conteúdo de nitrogênio ou demanda de nitrogênio, ele
o N-Sensor, né? Ele mediria isso, né? A demanda de nitrogênio de uma planta, né? E as leituras com sensor geralmente são boas, né? Agora, se tiver a água, a umidade, né? Isso aí, assim, se choveu e você passa o sensor, a água pode afetar isso, né? Gotas de água. Ervas daninhas podem nos levar a erros, né? Se a planta tiver sob estresse, também muda, né? Ou se tiver outra deficiência do nutriente, pelo fósforo da planta fica mais vermelha, potássio. Então, tudo isso pode afetar magnésio, calibração agronômica, né? Pode ser usado para várias coisas, como a gente viu, né? Desculpe, para proteção de plantas, né? Para regulador de crescimento, caso nosso do algodão, né? E para dessecação. Nós usamos na dessecação de soja. Então, o que que a gente queria fazer, né? Separar a soja que ainda estava verde da soja que já estava pronta. Daí a gente só aplicava o dessecante aonde que estava verde. E a gente chegou aí a economia de 30% do dessecante. Esse foi o trabalho com a Holanda, que envolveu o professor Lúcio, eu e o professor Vinícius. Câmeras. Esse aqui é a tendência hoje a utilizar câmeras para pulverizadores, né? Então, a câmera, ela permite, se tu tiver processamento, né, ter o alvo com uma alta resolução, né? Então, isso aqui é na Europa, hoje nós já temos no Brasil isso. Ele diz aqui que poderia poupar 20%. Vocês viram os dados aí que o pessoal apresentou, de 75% até 90%, né? Para ervas daninhas resistentes a herbicidas. Então, é bastante expressivo, né? Então, aí vem toda uma área de tratamento de imagem, né? Para reconhecer as espécies e gerar um mapa, né? Mapas de aplicações, né? Então, aqui a gente tem alguma coisa disso. Ó, então, você pode determinar isso. Câmeras, câmera hiperespectral, agora já vamos para o drone, né? Então, como eu disse para vocês, a gente tem essas câmeras, o Projeto Aquários comprou uma, depois o Politécnico comprou, e hoje já tem essas que são termais também, né? Então, essas câmeras aqui são muito utilizadas, né? A própria Auster começou com isso, depois foi para o satélite. Mas, inicialmente, se acreditava assim, que isso ia proliferar muito. Andou até um ponto na agricultura de precisão, e eu acho que hoje a tendência é satélite mesmo. Mas, né, imagens 3D. Em alguns casos, a gente tem interesse de ter uma imagem em 3D, né? Ó, horticultura, culturas de alto valor agressivo, né? Que é macieira, né? Então, imagens termais. Essa parte aqui é bem legal para estresse de plantas e para determinar irrigação, turno de irrigação. Então, aqui, ó, na verdade, essas câmeras termais, deixa eu falar para vocês que isso aí vem da área de segurança, sabe? E, por exemplo, um alarme. Sabe como é que funciona um alarme desses aí? É com câmera termal. O corpo humano emite calor, né? E é possível com sensores, você colocar, por exemplo, sensor no telhado, toda vez que um cara entrar pelo telhado, ele aciona numa porta, né? Então, na verdade, isso aqui veio da área de segurança, né? E depois foi para a área agronômica. Então, aqui nós estamos determinando a... E aí você tem que uma planta que não está sob estresse, a temperatura do dossel é mais baixa. E uma planta sob estresse, a temperatura do dossel é mais alta. Essa é a lógica. Então, isso aqui nos Estados Unidos está sendo muito usado. Muito não.
As universidades, desculpe, deveria ser mais cuidadoso. As universidades estão usando. Nós vimos isso lá na Universidade de Michigan, certo? Aqui em São Paulo também. O Bruno Basso é um dos pesquisadores que trabalha bastante com isso. Sensor acústico, acho que sim. Tem um pesquisador aí no Paraná que ele trabalha bastante com sensor acústico. Ele. Vocês já viram alguma reportagem dele, não? Alguém já Professor, viu? eu não sei se reportagem dele, mas o professor Botega, na aula dele, Ah, comentou que tem uma das empresas, eu até não sei se não é aquela de Passo Fundo. não, esse professor ele é do Paraná. Não, eu digo a respeito do uso de sensor acústico. O professor Botega comentou É, sim, que tem sim. uma empresa que está utilizando um sistema acústico Ah, para semente. para semente, para semente e para adubo, talvez, se eu não me engano. Pode Ele ser. comentou algo nesse sentido que é por tipo percussão mesmo. Pega no sensor e dá uma batidinha ali, eles devem ter feito por isolamento das ondas sonoras, enfim, para criar o algoritmo, e que já está em uso, indo para o comercial já alguma coisa de acústico. Só que é para semente, adubo, né? Para ajudar na dose, na hora de fazer o uso da dose mesmo. Sim, e isso me parece uma coisa mais fácil, mas esse que eu estou falando para vocês é um professor que ele tem um laboratório que ele fica escutando as plantas. E Ah, não, é segundo bem mais ele, elaborado esse. e, Esse é e bem mais elaborado. saiu no Globo Rural um programa com ele. Eu assisti uma palestra desse senhor já. E ele diz que as plantas elas emitem sons. Quando a planta está saudável, quando ela está sendo atacada, quando e tal, e é possível captar o som. Então, o título eu acho que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver As Plantas Falam. Mas não é só ele, viu? Tem fora do Brasil também tem gente dizendo isso, né? Que as plantas falam. Basta a gente entender a linguagem, elas emitem sons, né? Então, esse é bem legal, assim, porque ele tem várias situações que ele induz seca, induz ataque de pragas, ele faz uma série de coisas e ele consegue captar que a planta tem uma emissão de som diferente. Não, nós não temos ainda uma aplicação agronômica para isso, ainda está na fase de estudo. Essa que você falou é bem interessante. Bom, E muitas é bem coisas. mais simples, né, professor? É. Realmente é Aqui, bem mais. aqui ele fala que o celular vai virar um canivete suíço. Eu gostei dessa, né? O canivete suíço é aquele que a gente tem um monte de coisa, né? Abridor de garrafa, abridor de lata, abridor disso. Bom, e aqui ele mostra, então, que hoje o celular é calculadora, tira foto, faz medições, né? Então, o celular, hoje em dia, pode fazer muita coisa, né? Inclusive na agronomia, né? Então, tem um potencial grande. E aí está falando dos sensores que equipam um celular. Ah, ok. Tem muitos sensores nos celulares, a gente não se dá conta, né? Mas é cheio de sensores. Aqui é um celular da Yara, né, com um aplicativo. Daí tu usaria o próprio celular para obter informações, né? Eu não vi isso no Brasil, né? Talvez lá na Alemanha ou na Noruega, né? Aqui já é um outro, né? Eu vi que tinha um algoritmo mesmo para a gente classificar a imagem, né? Depois eles fizeram um algoritmo para deficiência de nutrientes. Tu tinha que pagar. Se tu pagasse o algoritmo e tirasse uma foto da folha, ele tu mandava para a nuvem e vinha qual era a probabilidade de ser a deficiência de nutriente. Então, bom, vou fechar aqui.
Amanhã nós vamos ver de manhã, se vocês podem ter aula amanhã de manhã, certo? Positivo. Tá bom. Então agora eu vou parar de gravar aqui. Opa, quase que eu encerro a aula. Vou parar de gravar.